Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia Vegetal. E aí, gostaram da última aula? 2 horas de aula? E essa daqui, quanto tempo será? Isso porque na última aula eu pensei que ia demorar 1 hora, né? Mas não deu, foi 2. Vou ver se eu não empolgar tanto consigo terminar essa aula aqui em 1 hora, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro o que a gente tem comentado nas últimas aulas aí no YouTube. Eu gosto, sempre comento com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixa acumular, não deixa, manda lá no grupo de WhatsApp, manda no e-mail, manda lá no Virtual If, né? Porque se deixar acumular é pior cada vez mais, né? Devido ao volume do conteúdo da matéria em si, né? E hoje, nossa, hoje tá quente, hein? Pelo amor de Deus, tá quente demais. Ó, hoje eu passei gel no cabelo, a água evaporou, meu cabelo ficou assim. Ah, brincadeiras à parte, mas hoje está quente demais, cruz credo, aqui em Uberaba, né, hoje segunda-feira, ou você sai ali fora, aquele cheiro de queimado, fedorento, cheiro de fumaça, e o ar tá seco, né, ontem mesmo eu tomei 4 litros e 600 de água, porque eu tomo bastante água, e mesmo assim eu senti calor, um mal-estar, porque ontem eu corri 10 km na esteira ali, mas nossa, eu te senti mal, viu. Não sei se vocês têm hábito de beber água, principalmente agora, porque nesse tempo seco demais, a gente perde muita água, né? Através da transpiração, através da fala. A gente pensa que perde muita água através da urina. A urina se perde bastante água, mas não tanto quanto na respiração, né? A gente está falando da hora, está respirando, transpirando pela pele também, só está perdendo água. E a gente tem que perceber que o nosso corpo é como se fosse um grande aquário, igual a gente brincou, né? Na primeira aula lá da importância da água. Mas enfim, não vou voltar a falar o que eu já falei antes e vamos iniciar finalmente, depois de muito blá blá blá, a nossa aula de hoje. Assimilação de nutrientes, ciclo e fixação do nitrogênio. Então vamos lá. Galera, continuando nosso livrinho aqui, nosso bebê, né? Capítulo 13. Então deu um salto lá na frente no capítulo 13 para falar sobre a fixação do nitrogênio. Porque vocês viram na última aula que o nitrogênio é o 4º maior nutriente dentro das plantas. Vocês lembram que a gente falou lá primeiro era hidrogênio, depois era o carbono, o oxigênio, quase meio que empatava, e aí depois vinha, né, o nitrogênio. E o nitrogênio ele é muito importante. Nesse capítulo 13 desse livro aqui, que eu mostrei para vocês, que a gente utiliza como roteiro, tem outros nutrientes ali, tá? Porque imagina, cada um daqueles nutrientes que nós falamos na aula passada tem a sua rota metabólica de fixação, né? Porque depois que ele é absorvido pelo sistema radicular, né, ele tem que ser absorvido pela planta, tem que ser de alguma forma, tem que ser incorporado na planta. Então cada um deles ali teria uma rota metabólica específica. E aqui nesse capítulo aí, ele fala também de cátions, por exemplo, fala do cálcio, ele fala do enxofre, mas eu vou me ater só aqui no nitrogênio, tá bom? Se vocês já entenderam de nitrogênio, para mim está super válido, super interessante, tá? Então nós vamos falar em particular nessa aula só sobre nitrogênio. Então vamos para a nossa aula, enfim. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho, beleza, então vamos lá. Pessoal, então o que é assimilação? Assimilar, né? Então, assimilar, como o próprio nome já sugere, deixa eu colocar o pointer aqui para ficar mais legal de ser visualizado. Aqui, ó. O que é assimilação? Incorporação de nutrientes minerais em substâncias orgânicas. Isso seria a definição de assimilação, né? Então ele entrou na raiz, né? E agora ele vai ser assimilado, vai ser fixado em substâncias orgânicas. Quais são elas, por exemplo, aí? Nós temos várias substâncias orgânicas nas plantas. Nós temos os pigmentos, a clorofila, por exemplo, é um tipo. Nós temos as proteínas, né? Nós temos os aminoácidos, nós temos os lipídios, nós temos os ácidos nucleicos, pode ser RNA ou DNA. Então, substâncias orgânicas são inúmeras, mas então cada uma daquelas substâncias químicas que a gente falou na aula passada, elas são incorporadas nessas outras macromoléculas, né? Então hoje nós vamos falar só sobre nitrogênio, tá? Então o nitrogênio em si, né, para ele ser assimilado, ele requer uma série complexa de reações bioquímicas que demandam energia. Gente, então
Assim, o nitrogênio e o enxofre, ele demanda os dois, né, para ser fixados biologicamente, demanda uma grande quantidade de gasto de ATP. Ah, de onde vai vir essa energia? Você sabe, criatura, você aprendeu lá no ensino médio, lá na primeira série com a tia lá. Qual que era, hein? Qual que era? Era através da glicose. Então, a glicose formada no processo da fotossíntese, ela depois vai ser degradada, metabolizada na via glicolítica. Você aprendeu esse bioquímico no semestre passado, e vai gerar ATP. Depois o NADH gerado ali, ele vai lá, os outros prótons, né, vão ser gerados e vão ser encaminhados lá para o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico, depois vai mais tarde para a cadeia de transporte de elétrons, né? E aí vai ser gerados os ATPs que vão ser utilizados em todo o metabolismo da planta. Então perceba que aquele metabolismo, né, de geração de ATP, oriundo daquela única molécula de glicose ali, né, vão gerar os ATPs que vão ser utilizados, né, para a fixação desse nitrogênio aí, tá bom? Então olha aqui, ó. A planta, né, ela pode absorver tanto na forma de nitrato quanto na forma de amônio, né? Então olha aqui, ó, vamos imaginar que começa esse processo de fixação, né, lá no nitrato. Então, ó, o nitrato vai ser reduzido a nitrito, o nitrito vai ser reduzido a amônio, né? E esse amônio vai ser fixado num aminoácido. Né? Então olha que legal aí, né? Começa lá no nitrato, depois vai para o nitrito, do nitrito vai para o amônio, e do amônio vai ser fixado lá no aminoácido. E o aminoácido, você lembra, criatura? O aminoácido você aprendeu lá na bioquímica, semestre passado, né? O aminoácido seria o tijolinho que vai construir a proteína, né? Porque vocês sabem que a proteína é um polímero de aminoácidos, né? Então, essa seria a forma como vai ser fixado aquele nitrogênio que veio lá do sistema radicular, né, lá da rizosfera ao redor lá da raiz. E nesse processo aqui, ó, tem um gasto de 12 ATPs, tá vendo? 12 ATPs. Mas existe outra forma de fixar também o nitrogênio. Olha aqui, ó. Se existe a associação de plantas, que são leguminosas, né? Mas há bactérias fixadoras de nitrogênio, eles pegam nitrogênio molecular, né? Que é o nitrogênio que a gente tem na atmosfera aí, quase 78% da nossa atmosfera composta por esse N2, né? E aí as bactérias vão converter o N2, que é o nitrogênio molecular, em amônia, né? E aí o que vai acontecer? Em pH fisiológico, a amônia transforma em amônio. E esse amônio vai ser convertido em aminoácido, né? Vai ser fixado, na verdade, melhor se expressando, né? Esse amônio vai ser fixado lá no aminoácido. Então percebam aí como que é esse processo. E esse processo da fixação biológica que nós temos tem um gasto de 16 ATPs. Então perceba que diferença de um processo em relação ao outro. É um processo que os dois gastam muito ATPs, independente da via na qual ele é fixado, esse nitrogênio, né? Mas é de extrema importância, porque a gente viu o nitrogênio faz parte de várias moléculas. Na aula passada a gente comentou rapidamente, né? De proteínas, de aminoácidos, de ácidos nucleicos, das bases nitrogenadas, né? Faz parte das clorofilas, da clorofila A. Então, gente, é muito importante o nitrogênio de uma forma completa para a planta, né? Assim como para a gente o nitrogênio, a gente às vezes toma lá, quem faz academia, não sei se vocês fazem academia, ó, toda turma tem um marombeiro, né? Seja na turma lá dos professores, seja na turma dos estudantes, sempre tem um marombeiro. Toma whey protein para você adquirir os aminoácidos, né? Que eles vão fazer parte do seu organismo, porque eles vão ser metabolizados para construir as proteínas, né? A massa magra, para que você possa desempenhar o trabalho lá na academia, fazer musculação. Aqui a planta ela não faz musculação, mas se ela não tiver nitrogênio, ela não vai fazer fotossíntese, porque vai faltar clorofila, né? Que é o pigmento. Não vai conseguir realizar o seu processo de divisão celular, porque como é que vai ter a base nitrogenada que faz parte do DNA? Né? Então, o nitrogênio para a planta também, ela não vai ficar bombadona, não. Ela vai ficar muito saudável e muito produtiva. Então o nitrogênio também é muito importante para a planta, assim como para nós, os seres humanos. Mas tudo também em excesso faz mal, que daqui a pouco a gente fala sobre isso daí, né? Tudo tem limite, né? Mas vamos lá.
Então a gente percebe que de uma forma geral a planta, aqui ó, eu coloquei até um milho, cara, porque eu sonho com a planta de milho, né? A planta de milho pra mim, eu e ela somos um. Tem até um altar aqui do milho aqui em casa. Ai, brincadeiras à parte, né? Por que eu coloquei a planta do milho aqui? Porque é uma planta que eu tenho apicultura, que eu trabalho com ela faz anos, né? E eu poderia colocar qualquer outra planta aqui, tá, pessoal? Sem preconceito de planta, eu poderia colocar o feijão, a soja, algodão, uma arbórea. Mas o importante que eu quero dizer é o seguinte, que as plantas, elas são um organismo vivo, né? Que ela pega aquele nitrogênio lá no ambiente geofísico, que é um ambiente lento, lá, quase parado, né? E aí você pega aquele nitrogênio lá no ambiente geofísico e coloca no organismo físico, né? Perdão, no organismo vivo, que tem vida, biológico, um ambiente biológico completamente dinâmico, né? Completamente rápido. Olha, por exemplo, aqui, olha quanto tempo tem a idade geológica do planeta Terra, quais são os processos geofísicos que demoram milhares de anos para ser consumados. A planta não, olha, a planta de milho, ela varia de quanto tempo o ciclo de vida dela? De 4 a 6 meses? Olha como é que é rápido, né? Você vê que as plantas, elas são muito mais rápidas, né? O processo de assimilação, de conversão e depois de morte. Né? Então você vê que ela é muito mais dinâmica, muito mais rápida. E esse processo de pegar esse nitrogênio e disponibilizá-lo para todo um ecossistema, porque provavelmente alguém vai se alimentar desse milho, né? E aí esse milho vai fazer parte da constituição de outro ser humano ou de algum outro animal, pode ser sei lá, um suíno, pode ser uma ave, né? E aí você vê que as plantas são fundamentais para dar dinamismo na movimentação desse nitrogênio na natureza, né? Então é muito legal isso daí. E como que se dá esse processo, portanto, pessoal, de fixação desse nitrogênio aí, né? São de várias formas. Pode ser de uma forma artificial, né, realizada por ação antrópica pelo homem, ou pode ser também de uma forma natural. Vamos começar pela forma artificial, que é o processo industrial. Então, esse processo aqui, ele é extremamente importante, né, porque ele vai gerar a amônia. E a amônia, ela é fundamental, principalmente na agronomia, na nossa parte da produção agrícola. Então, quanto mais, a gente falou isso lá nos slides da aula passada, olha lá para você ver, quanto mais fertilizantes você coloca para a planta, existe uma tendência dela responder, né, em termos de produtividade. É lógico que tudo tem um limite, como a gente já falou, né, mas você vê que existe uma linearidade, uma correlação positiva, né. Essa reação de produção aqui, industrial, né, a partir do nitrogênio da atmosfera, né, utilizando-se, né, como cofator, por exemplo, um catalisador ferro, em altas temperaturas, 200 graus centígrados, e uma alta pressão de 200 atmosferas, né, esse processo é conhecido como o processo de síntese de amônia de Haber-Bosch. Né? Então Haber-Bosch, né, foram dois pesquisadores que eles, né, idealizaram, né, perceberam que era possível sintetizar a amônia a partir dessa reação química. E é muita, cara, é muita amônia que é produzida anualmente, né? Então, vocês precisam ter mais ou menos uma ideia de quanto que é fixado, né, quando comparado às plantas, quando comparado a esse processo de fixação como eu disse, industrial, né? Então, esse industrial aqui, ele fixa mais ou menos, pra você ter mais ou menos uma ideia, 110 milhões de toneladas por ano, né, de nitrogênio. Enquanto aqueles outros processos que a gente fala daqui a pouco são os próximos, que são os naturais, que é o envolvido com planta, com relâmpagos e tudo mais, eles ficam em torno de algo de 190 milhões de toneladas de nitrogênio por ano. Então você vê que a quantidade é muito grande, né? Então 110 o artificial, que é realizado pelo homem, né? E o outro 190 milhões que são realizados pela própria natureza. Então esse aqui é muito importante, porque a gente vê que tem amônia e um monte de substância química utilizada. Em fertilizante, sim, a gente depois vai pegar essa amônia, né, e depois vai converter em ureia para ser fertilizante utilizado, pode ser no momento de cobertura, né? Pode ser no método plantio, um adubo simples, né? Pode ser utilizado? Sim, mas pode ser utilizado também em shampoo, essa amônia,
Essa amônia pode ser utilizada em cremes de pele e várias outras substâncias que a gente está utilizando rotineiramente aí, né? Então, essa reação química ela é muito importante, só que tem um gasto violento de energia para ser gerada essa amônia aqui, né? Então, vocês percebam aqui, ó, você tem que, os dois elementos têm um referencial de energia, uma energia livres de Gibbs menor, né? Os reagentes, quando comparado com o produto, que tem uma energia maior. Então, alguém tem que doar essa energia para que ele chegue no patamar maior, né? Então é uma reação endergônica aqui, né? Ela não acontece naturalmente, a não ser que alguém doe energia para que isso ocorra, né? Agora vamos falar um pouco dos processos naturais. Aqui já foi o processo industrial, né? Olha, o primeiro processo que a gente pode falar que é o natural é os relâmpagos. Olha que legal, 8% do que é fixado, né, naturalmente, os relâmpagos, né, através da energia liberada, ele vai reagir com que o vapor d'água mais oxigênio vai liberar íons hidroxilas, né, os prótons H+, né, e os ânions O2-. E então esses íons liberados na atmosfera vão reagir com o nitrogênio molecular, que é o N2, né, que é igual comentamos, 78, 77%, né, quase só de N2, né, e aí tem depois 21% mais ou menos de O2 e aí as outras moléculas lá, né, mas enfim, a gente percebe que essas moléculas, esses íons, vão reagir com o N2, portanto, vai originar o ácido nítrico, né? E esse ácido nítrico, ele vai ser utilizado na natureza, né? Então, olha que legal, 8% da forma natural é devido à ação de relâmpagos. Temos também, né, continuando os processos naturais, reações fotoquímicas. 2% do nitrogênio fixado, né? Você pega o óxido nítrico, mais ozônio, né, e vai gerar o ácido nítrico, ok? Então é o mesmo ácido nítrico da reação anterior, que você lembra do relâmpago lá. E é aqui que olha, pasmem, 90% do nitrogênio fixado é o quê? Fixação biológica de nitrogênio. 90%, criatura, é muita coisa. E quem vai fixar esse nitrogênio aí, galera? Bactérias e algas azuis. Olha que legal, né? Então, às vezes a gente não dá valor para seres mínimos da criação, né? Olha como que a bactéria e as algas azuis, cianobactérias, são fundamentais para fixar esse nitrogênio aí, né? Esse nitrogênio molecular e convertê-lo em amônio, né? Porque na verdade converte primeiro em amônia, só que devido à presença de água, vai acontecer umas reações químicas, obviamente, né? Que aí a amônia se converte em amônio, e esse amônio que é utilizado no metabolismo das plantas, né? Ou de outros micro-organismos, enfim. Então é muito legal isso daí, né? 90%, pessoal, é muita coisa, né? A fixação biológica de nitrogênio. Bem, então aqui nós temos uma representação do esqueminha, né, do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então vou ser bem objetivo aqui, ó. Vamos perceber que a planta ela absorve duas formas, né, dois íons diferentes. Ou pode ser na forma do NH4+, né, ou pode ser na forma do NO3-, tá bom? Tá bem? Então olha aqui, ó, o amônio ou o nitrato. Perceba aqui, ó, o nitrato vindo aqui, ó, lá na absorção pela raiz. E aqui, ó, o amônio então, chegou. Então perceba que a planta ela absorve de duas formas, dois íons diferentes, né? Ou pode ser o próton ou pode ser um ânion, né? Ele vai ser absorvido dependendo da planta. Você lembra que a gente comentou isso na aula passada? Tem plantas que preferem absorver na forma de amônio, tem plantas que absorvem preferencialmente a forma de nitrato. Isso também varia muito de planta para planta. Depende da região do sistema radicular. Você lembra? Na zona de alongamento, na zona meristemática, isso também influencia em qual íon vai ser mais absorvido. Mas perceba, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, que o amônio e o nitrato eles são absorvidos pelas plantas, né? Olha aqui, ó, a fixação industrial. O que ela vai fazer? Vai gerar o NH4 e depois a gente pega essa amônia, né? Aqui é o amônio, ó, o NH3 que é a amônia. Mas aí você vai transformar ela em ureia e aí a gente disponibiliza como fertilizante para as plantas, né? Perceba que os micro-organismos do solo também, pessoal, promovem uma imobilização tanto do amônio quanto do nitrato, né? Então
Isso daqui também é interessante de a gente ressalvar isso aí, porque em algumas situações isso aqui pode promover uma fonte de fertilidade para o solo, né? E aí outra fonte também natural que pode ser, que pode promover um aumento de nitrogênio orgânico no solo. Olha aqui, ó, resíduos de animais e de plantas, né? Então você está fazendo xixi lá aí, ó, vai lá também. O nitrogênio que não foi metabolizado também pode sair também nas fezes, né? Então, mas a maior parte sai nós, né, para nós seres humanos, sai lá na ureia, né? Na ureia presente na urina. Então, vamos supor que você comeu muita proteína. E essa proteína em excesso, ela é metabolizada, né? vai gerar o amônio. Esse amônio ele vai ser convertido em ureia. No meu canal aí tem, pessoal, então a parte de bioquímica aí, tem lá a oxidação dos aminoácidos e o ciclo da ureia. Então nem vou falar muito isso aqui não. Mas saibam que aí vão gerar a ureia e essa ureia ela pode retornar para o solo, né? Sendo convertida em amônio mais tarde. Quem quiser ver no meu canal tem a playlist de bioquímica aí, tá bom? E aí, pessoal, tem a amônia, né? Perceba aqui, ó, esse amônio, perdão, o íon amônio, né? Ele pode sofrer ação de micro-organismos nele e dessa forma transformar-se em nitrito e nitrito em nitrato. E aí vocês lembram que eu comentei isso na aula passada, né? Que em alguns locais, devido ao excesso do uso de compostos químicos nitrogenados, você, em alguns países, nos Estados Unidos e outros, né, tinha um excesso desses íons nitrato, que eles poderiam ir para o lençol freático, água subterrânea, tá vendo? Então olha que importante isso daqui. Se você adubar em excesso também e ele não for utilizado, obviamente esse nitrogênio, ele vai para a água subterrânea e você pode contaminar todo um fornecimento, um abastecimento de água de uma cidade, né? Então isso aqui também é muito importante tomar cuidado com isso. E temos organismos também que pegam esse nitrato, que são conhecidos como desnitrificadores. Portanto, eles fazem o processo de desnitrificação e transformam esse nitrato em N2, tá? Então você vê que tudo tem um ciclo aqui na natureza, tá? Outra coisa que eu quero chamar também de detalhe é esse nitrogênio molecular, o N2, que ele pode ser fixado na forma de fixação biológica por bactérias, e sendo bactérias, né? E aí pode acontecer a fixação biológica, pode acontecer uma simbiose entre essas bactérias e as plantas, e dessa forma disponibilizar esse nitrogênio para as plantas também. É uma outra possibilidade, tá? Então, tá aí um resumão do que está escrito aqui, tá? E aí tem lá o amônio e o nitrato que é absorvido pela planta, que nós comentamos, né? Só que o que acontece? O nitrogênio, ele é extremamente importante para as bactérias, para as plantas, para os animais, né? E o que vai acontecer? Tendo amônio e nitrato disponível lá no solo, a planta fica doida, porque ela fala, opa, eu preciso disso daqui, né, para eu utilizar no meu metabolismo, para eu crescer, para eu desenvolver, né? Mas o micro-organismo também. Por quê? Porque eles têm que viver. Então, por quê? Os micro-organismos têm lá as enzimas, né? O DNA dele lá, e vai sofrer o processo de divisão celular depois. Ele também precisa do nitrogênio. Então aí começa uma competição, um com o outro, para ver quem vai absorver mais, né? Isso aqui é tão importante, esse processo de competição, pessoal, que eu vou até adiantar, né, para vocês vão ver isso nas disciplinas mais à frente de solos, que quando você faz, por exemplo, o sistema de plantio direto, que tem muita palhada sobre o solo, nos micro-organismos ali presentes, eles precisam do nitrogênio para decompor aquela palhada, quando a relação carbono-nitrogênio é muito alta. Então você, nesse tipo de solo, é necessário adubar, inclusive, a mais nitrogênio para que você atenda a demanda biológica desses micro-organismos. Por quê? Se você não colocar nitrogênio a mais no sistema de plantio direto, sabe o que vai acontecer? Aí você vai adubar a sua plantinha que está crescendo lá, aí essa planta começa a ficar amarelada. Aí você, mas como assim? Eu segui todas as recomendações técnicas tal, mas você esqueceu de colocar mais nitrogênio, porque como tinha grande quantidade de palhada sobre o solo, e os micro-organismos estão ali ávidos para decompor aquela palhada ali, eles precisam de nitrogênio para o metabolismo dele. E se você colocou só o suficiente para a planta, começa a competição.
né? Então olha a importância de você saber isso, né? Então eu já estou fazendo um link para você, não costuma não, hein? Costuma com isso não. E aí começa essa competição. Então o que acontece? Muitas das vezes as plantas elas podem absorver mais do que precisam. Porque elas ficam doidas, tem que absorver porque eu vou precisar em algum momento, né? A planta é acumuladora, tem gente que é acumulador, né? E a planta também é acumuladora. Se está lá sobrando, ela vai acumular. E aí, pessoal, esse acúmulo ele vai acabar indo lá para os tecidos vegetais, né? E aí esse acúmulo ele pode ser tóxico. Vamos lá então, vamos diferenciar aqui. Vamos começar comparando aqui, ó, animal e a planta. Se você tem uma grande quantidade de amônio, esse amônio tem que ser metabolizado, né? Vai transformar em ureia, depois essa ureia vai sair na sua urina, né? Porque você é um animal. Agora a planta. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Olha o que vai acontecer na planta, galera, se acontecer grande quantidade aqui, né? Olha o amônio em grande quantidade aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos por etapa. Pegar no estroma, lembra lá, né? Estroma, matriz ou citoplasma, que está mostrando em locais diferentes, tá? Se você não percebeu, né? Estroma lá no cloroplasto, matriz na mitocôndria e o citoplasma referente à célula, né? E aqui está a membrana biológica, né? Pode ser membrana biológica do citoplasma, pode ser membrana biológica da mitocôndria, pode ser membrana biológica do vacúolo, né? Uma membrana que forma o vacúolo. Pode ser a membrana também do cloroplasto, eu falei? Do cloroplasto. E aí, o que vai acontecer? Se está em grande concentração aqui, ó, pH elevado, o que vai acontecer? Esse amônio aqui, ele vai se difundir por gradiente, vai atravessar essa membrana, né? E aí, a amônia que entrou lá dentro, ela vai fazer o quê? A amônia vai se associar quimicamente aos prótons de hidrogênio ali, ó. E aí volta a ser amônio. Ah, mas o que tem a ver? Tem amônio lá e tem amônio aqui, não tem? Tem, criatura, você tá certo, tem nada a ver, né? Só que você esqueceu de um detalhe. Da onde que tá tirando esse H+? Lá daquele espaço, né? Do lume, do espaço intermembrana e do vacúolo. Aí o que vai acontecer? Por causa desse próton que ele pegou para ele, que a amônia pegou para ela, né? Para formar o íon amônio, você desestruturou toda uma diferença de gradiente eletrônico entre essa membrana. E aí, por exemplo, não vai funcionar mais a síntese de ATP, a ATP sintase não vai funcionar, né? Não vai transportar alguns solutos que precisam desse gradiente. Então, o nitrogênio, na forma de amônio, para a planta, ele é extremamente tóxico. Então a planta tem que fazer, ó, pegou esse nitrogênio na forma de amônio, o NH4, ela rapidamente tem que converter esse amônio e fixá-lo em um aminoácido, por exemplo. Pode ser asparagina, pode ser glutamina. O negócio tem que ser fixado. Porque senão, olha o que acontece aqui. E isso acontece a mesma coisa no nosso organismo também. Se a gente tem grande quantidade de amônio circulando, de ureia circulando, e você não está bebendo água suficiente para expelir, você está gerando problema seríssimo para você, para suas membranas, tá bom? Biológicas. Então tome cuidado, pessoal. Então tanto o animal quanto a planta não sabe lidar bem com esse amônio não, ok? Agora, vamos comparar agora se ela absorver nitrato. Vamos comparar nós os animais. Se você absorve nitrato em excesso, pode acontecer um problema. Esse nitrato em excesso vai ser metabolizado no seu fígado, né? E aí esse metabolismo vai gerar uma substância que é o nitrito, né? Esse nitrito ele tem a grande afinidade química pela hemoglobina. Se a hemoglobina se associa ao nitrito, o que vai acontecer? O oxigênio vai se ligar à hemoglobina? Não, não vai. Aí você vai conseguir realizar seus trabalhos, andar, pensar e tudo mais. Porque a hemoglobina, a gente sabe que o papel biológico dela, basicamente, é levar oxigênio para as células para que tenha a respiração celular, né, e gere bastante ATP, senão vai ter fermentação. Aí se você não tem oxigênio, o que vai acontecer? Ah, ficando cansado, não aguenta nada, não sei o quê. Então, pode ser pelo excesso de nitrato? Pode. Mas o nitrato também, ele é ruim no animal? Não. Ele também tem uma função biológica importante.
Ele pode formar o óxido nítrico. Eu estou falando de musculação, de academia. Você sabia que graças ao óxido nítrico, que ele faz a dilatação das suas artérias, né, e possa ter maior vascularização, e você consiga correr mais na academia, levantar mais lá no supino, lá fazer um leg press lá, aí você consegue. Por causa do óxido nítrico que dilatou suas artérias, né, e consegue chegar mais oxigênio. Então tudo na vida é equilíbrio. Isso com relação ao nitrato no animal. Mas e o nitrato na planta? Como é que faz, Ramon? O nitrato na planta nem tem tanto problema assim, né? Enquanto comparado com o amônio, obviamente, né? Então você viu que tem diferenças entre um e o outro. Isso é tão interessante, esses altos níveis nos tecidos, né, vegetais, que promovem essa toxicidade que eu estou falando aí com relação ao amônio, né? Mas vocês sabiam que isso também acontece no animal, num caso muito particular. Você já viu naqueles filmezinhos, desenho, né? Tem um filme também, quando a pessoa desmaia, aí você pega um sal, né? Um sal desse e dá pra pessoa cheirar, a pessoa acorda assim meio assustada. Então, justamente, muitos desses sais que são gerados assim, para esse sal que é utilizado para a pessoa despertar, ele tem como fundamento a grande concentração de amônio. Então é uma versão natural que o próprio organismo tem, que tem alguma coisa errada. Então você vai e desperta, né? Então isso é bem interessante, né? Então você vê que tanto as plantas e os animais possuem adaptações para você utilizar, né, seja o amônio, seja esse nitrato, de uma forma eficiente para que ele não se torne tóxico, porque tudo na vida tem limite, né? Senão ele pode ser danoso, seja na forma de amônio e seja na forma de nitrato, beleza? Então, vamos para o próximo tópico. Por quê? Você sabe que o nitrato é importante, você sabe que o amônio é importante. Então, como que é fixado esses elementos químicos? Então, vou começar pela assimilação do nitrato, né? Então, a absorção se dá através desse nitrato que está lá na solução do solo, né? Vocês lembram que a gente comentou lá na aula passada, que poderia ser através de difusão ou poderia ser através de fluxo de massa, né? Utilizando a água como veículo, obviamente. E utiliza cotransportadores de alta e baixa afinidade, né, presentes lá nas células, tá bom? E aí, pessoal, a maior parte do nitrato, né, ele é convertido em compostos orgânicos. E a gente já falou quais são esses compostos orgânicos aí, né, das proteínas, os aminoácidos, bases nitrogenadas. Então é muito importante esse nitrato ser absorvido aí, ok? E como que é esse processo de transformação desse nitrato, né? Porque o nitrato vai subir aquelas etapas que nós conversamos lá no início da aula. Nitrato, a nitrito, nitrito, a amônio, amônio vai para proteína, vai para aminoácido. Então começa aqui, ó. Ó a reação geral aqui, ó. Temos o nitrato que foi absorvido no sistema radicular. Eu pensei que tinha parado a gravação. Nitrato que é absorvido no sistema radicular. E aí ele vai utilizar ou NADPH ou NADH, tá? Como doador de elétron, tá? Vai doar os elétrons, 2 elétrons. E aí a nitrato redutase será a enzima que vai reduzir o nitrato a nitrito. Então, e aí vai formar o NAD, né, ou NADP, de acordo com a molécula que originalmente doou os elétrons, tá? Percebam o seguinte, em células que estão realizando fotossíntese, a forma mais usual de uso dessa molécula doadora de elétron é o NADH. Só que em órgãos ou tecidos, né, em células que não estão realizando fotossíntese, pode ser tanto o NADH como o NADP que vão doar esses elétrons para acontecer a redução do nitrito, do nitrato, que é o NO3-, né, a nitrito, que é o N2-, tá bom, pessoal? Então lembre-se, toda vez que eu estou reduzindo, né, eu estou aumentando a energia intrínseca da molécula, tá bom? Lembre-se daí. Lembre-se, esse é um conceito básico, você aprendeu lá na química orgânica, né? E aí, quais são os fatores que afetam a ação da nitrato redutase, né? Porque seriam 3 basicamente: a concentração do nitrato, a presença da luz e a presença de carboidrato. Por quê? Vamos analisar esse gráfico aqui. Percebam aqui o seguinte, na medida que você forneceu o nitrato, olha aqui, ó, olha o tempo após a indução do nitrato aqui. Você forneceu o nitrato,
Olha, rapidão que cresceu a formação, a síntese de mRNA nas raízes. E aqui cresceu rapidinho também a formação de mRNA nas partes aéreas. Mas Ramon, o que tem a ver mRNA com proteína? Você não tá com enzima, porque a enzima é uma proteína, né? O que tem a ver nitrato redutase, que é uma enzima, com mRNA? O mRNA é um ácido nucleico? Sim, criatura, você está certo. Mas você ainda não teve aula comigo de genética. Na verdade, eu acho que você aprendeu isso no ensino médio também. Você lembra o processo dogma central da biologia molecular? Que tinha um processo de replicação, de transcrição e de tradução? Então, esse processo de síntese de uma molécula de mRNA é a transcrição. E depois da transcrição acontece a tradução, que é a síntese de proteína. Então, primeiro você sintetiza o mRNA para depois você sintetizar a enzima, ok? Então, você pode quantificar, né, a produção da nitrato redutase indiretamente pela sua produção do seu antecessor, né, que seria a molécula de mRNA, tá bom? Então, aqui, ó. Disponibilizou com a concentração de nitrato. Disponibilizou. Tanto, ó, perceba aqui, ó, tanto no mRNA nas raízes aumentou drasticamente, quanto na parte aérea. Então, você viu que houve um pico rapidinho ali, né? Então, a concentração do nitrato, ela estimula a síntese da nitrato redutase. Agora, perceba o seguinte, e a ação da enzima? Perceba que é linear, né? Tanto aqui, ó, o vermelho aqui, a atividade da enzima na parte aérea e a atividade da enzima na raiz. Aí você fala assim, ó, as duas foram meio que lineares, positiva, né, uma correlação positiva, com o passar do tempo. Mas percebam que aqui na parte aérea, perceba que o ângulo, esse ângulo alfa aqui, ó, ele é maior. A resposta foi maior quando comparado com esse ângulo beta aqui da atividade da raiz. Então perceba que a luz e o carboidrato também influenciam na atividade da enzima. Tá vendo? Os dois influenciam. Porque na parte aérea, quando tem a presença da luz e do carboidrato, acontece um processo bioquímico chamado de... Vocês aprenderam na bioquímica também, né? De desfosforilação. O que é desfosforilar? É você retirar um grupo fosfato. Você retira um grupo fosfato da enzima nitrato redutase e deixa ela na sua forma ativa. Ao passo que, em condições de escuro, aqui ó, escuro, raiz, ou na presença do magnésio, né, o Mg2+, acontece o processo de inverso, que é fosforilação da nitrato redutase, portanto, inativa essa enzima. Então, você vê que a inclinação dessas duas é diferente justamente por causa disso. Com condições de escuro e disponibilizar, escuro e falta de carboidrato, e aqui tem a produção de luz e excesso de carboidrato. Né? Então, olha que interessante aí, enquanto um fosforila, né, na primeira reação aqui em cima está acontecendo a desfosforilação, aqui está acontecendo a fosforilação, né, a ativação da enzima e inativação da enzima. Esse processo de luz e carboidrato, escuro e presença de magnésio, ele é um processo muito mais rápido de regular a expressão da nitrato redutase quando comparada com a sua síntese através da tradução, né? Começa lá com o processo lá da transcrição e depois vem a tradução, tá bom, pessoal? Continuar. Tem muita coisa para falar, eu tô preocupado com as horas de novo, senão vai ficar 2 horas de aula de novo. Se eu bobear muito aqui, eu vou dar um pause e vou beber uma água. Falando nisso, eu vou beber água de uma vez, porque a garganta tá seca e o Uberaba tá mole hoje não. Então vou continuar. Formou lá, né? Pegou lá o nitrato redutase agiu e formou nitrito. E agora, o que faz com esse nitrito? Esse nitrito, bichão, ele é super tóxico. Lembra do amônio lá? Então, esse aqui é quase o mesmo nível que o amônio. Tão tóxico que é. Então, sabe o que a planta faz? Vai ficar doida. Ela pega esse nitrito aqui, que é altamente reativo e potencial tóxico, né? E joga lá para dentro do cloroplasto, porque antes estava lá no citoplasma, né? O nitrato que é mais de boa, não tem tanto problema, estava lá no citoplasma. Agora esse aqui, como é altamente reativo, joga lá para o cloroplasto, se for lá nas folhas, né? E joga no plastídeo, se for nas raízes.
E aí, tanto lá no cloroplasto quanto no plastídeo, é que vai acontecer essa reação aqui, ó, que a nitrito redutase, que é uma outra enzima, atuará sobre o nitrito. Lembra? O nome te ajuda, né, filho? Por isso que bioquímica é bonita. Olha aqui, ó, vai reduzir o nitrito, nitrito redutase. O que é reduzir? Você vai tornar uma forma energética maior. Você vai retirar oxigênio. Então lembra, oxidar é o contrário de reduzir. Então você oxida, coloca oxigênio, né? Então reduzir, você vai colocar prótons H+, você colocar mais elétrons, né? Então olha aqui, ó, tá vendo aqui, tá perdendo o O2, tá perdendo o oxigênio e tá ganhando os prótons, tá vendo? O hidrogênio. Então, nitrito redutase, o nome te ajuda a entender o que está acontecendo. Primeiro veio a nitrato redutase, agora vem nitrito redutase. E aí forma o amônio. Então olha aqui a reação geral para vocês terem uma ideia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o nitrito, né, na presença da ferredoxina reduzida. Então a ferredoxina reduzida vai doar elétrons. Ela vai doar elétrons para que ele saia da forma oxidada dele. E aí vão doar 6 elétrons e aí a nitrito redutase vai conseguir transformar, né, esse nitrito em amônio, né? E portanto a ferredoxina que doou os elétrons vai ficar nessa forma oxidada, reduzido, né? E oxidado. Então percebam que isso é muito interessante, esse processo de fixação aí, que ele tem uma etapa seguida após a outra. E aí a gente, assim como naquele assim como acontecia a regulação lá da nitrato redutase, aqui também tem a regulação da nitrito redutase. Quais são os fatores que inibem, né, ou estimulam a ação da nitrito redutase? Lembre que a nitrito redutase, assim como a nitrato redutase, são enzimas. E o seu processo de síntese começa quando? Lá na transcrição, depois da transcrição, que acontece lá no núcleo, depois o mRNA sai do núcleo, vai para o citoplasma, onde acontece a tradução, que é onde realmente acontece a síntese da enzima. Então, a presença do nitrato e luz induzem o processo de transcrição, porque vai interferir lá no processo de transcrição, lá no núcleo. Então, interferindo no processo de transcrição, aumenta a quantidade de nitrito redutase, né? E, portanto, vai ter a ação dessa enzima. Por outro lado, o que vai puxar, ou vai ser o freio de mão para nitrito redutase, né? Vai ser o produto final. O produto final que é a asparagina e a glutamina, que são 2 aminoácidos que são utilizados, né? Que podem ser utilizados para a fixação desse amônio aqui. Entendeu, pessoal? Então, esses 2 aminoácidos em grande concentração vão interferir, né, de uma forma indireta na nitrito redutase, ok? Beleza, então, ó, raízes e parte aéreas assimilam nitrato. Então você poderia perguntar assim, beleza, aconteceu a fixação lá na rizosfera, o nitrato entrou e aí ele vai ser incorporado na planta. Mas como que ele vai ser incorporado na planta? Ele pode acontecer essa incorporação lá na própria raiz, né? Essa assimilação, ou pode acontecer lá na parte aérea. Então, olha o que acontece de uma forma geral, tá? De uma forma geral. Maior concentração de nitrato acontece menor concentração de nitrato, acontece a redução, ou seja, nitrato a nitrito, né, nitrito a amônio lá na raiz, tá bom? Redução lá na raiz. Por outro lado, maior concentração de nitrato, acontece a translocação do mesmo lá para as partes aéreas. Por quê? Se aqui tem menor concentração, o sistema radicular dá conta do recado. Acontece o processo de redução lá. Só que, se tiver em grande quantidade, a planta começa a jogar nitrato lá para cima para acontecer a fixação, a assimilação, né, desse nitrato lá na parte aérea também. Né? Isso acontece de uma forma geral, tá, pessoal, nas plantas. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, nada obstante, isso varia muito também segundo a espécie. Por quê? Vamos passar aqui para entender por que aqui. Olha aqui, o cardo, quando comparado ao tremoço branco. Se você pegar essas plantas, fazer uma secção, né, uma secção no caule e extrair o exudato, né, do xilema e avaliar quais substâncias químicas estão ali presentes, você pode avaliar essas substâncias químicas, né, e dizer
quais delas estão em maior concentração. Por exemplo, amarelo, nitrato, um verde, né? Esse verde água, aminoácido, né? Talvez eu sou meio daltônico aqui, né? Verde azulado, sei lá. Um verde mais claro, que é amidas, e um marrom bege, sei lá o que é isso aqui, me ajuda aí. Ureídas, tá? Então perceba o seguinte, cortou lá o caule, lembra? Vai fazer a exudação tá exudando lá, né? Vai fazer a quantificação dos elementos químicos presentes lá no xilema. Vamos ver quais são os compostos nitrogenados presentes ali. Olha o que acontece, galera, no cardo. Ao realizar essa seção, né, esse corte e quantificação dali presente, olha a quantidade de nitrato presente lá no xilema. A maior parte praticamente ali, ó, é nitrato. E uma parte bem pequena é de aminoácido. E aí eu pergunto para você, eu vou te dar 3 segundos para me responder aí. Você acha que a maior fixação da assimilação, né, da fixação desse nitrato, ela acontece na raiz ou na parte aérea? 3 segundos. E aí, respondeu? Se você respondeu que a maior parte da fixação do nitrato acontece na parte aérea, você acertou, o troféu joinha para você. Lógico, porque se o nitrato está subindo lá via xilema, lá para cima, olha a concentração aqui, ó. Vou subir para cima, né, o pleonasmo aí. É óbvio que está sendo fixado lá na parte aérea. Óbvio. Aqui, ó, ele está subindo via la xilema. Agora vamos comparar aqui com o tremoço branco. Olha a quantidade de nitrato, né? Tem uma parte maior aqui de aminoácido, percebam, e tem uma parte maior ainda de amidas. Essas amidas aqui podem ser preferencialmente, tá, pessoal? Existem vários grupos de amidas, né? Você sabe que a amida é um grupo um composto orgânico, você já aprendeu lá na química orgânica. Mas preferencialmente a gente, quando avalia aqui, a gente encontra em glutamina e asparagina, tá? Esses 2 aminoácidos. Percebam que a quantidade de amidas é muito maior aqui quando comparado com o cardo. Então, aqui acontece o contrário lá de cima. Se aqui em cima a maior fixação de nitrato se dá na parte aérea, aqui no tremoço branco, né, a maior parte da fixação de nitrato se dá na raiz. Então percebam que de uma forma geral acontece aquilo que nós falamos com relação à concentração do nitrato no slide anterior. No entanto, isso varia muito de espécie para espécie. Olha aqui, ó, a aveia, o milho. E outra coisa interessante também que eu vou chamar a atenção para vocês aqui. Deixa a moto passar. Olha em feijoeiro e olha aqui em ervilha aqui, ó. Acontece, né? Essa ervilha aqui é do gênero Vigna, tá, pessoal? O pessoal chama ervilha do sul, tá? Esse feijoeiro aqui, perceba que tem ureídas, né? Então são compostos químicos, né? Oriundos lá, bem parecidos, semelhantes quimicamente, com a ureia, né? E eles acontecem principalmente em espécies de origem tropical. Olha que legal isso aqui, né? Então, ureídas, né? Lá na região, em regiões tropicais, em plantas de origem tropical, tá bom, pessoal? Beleza, falamos lá da assimilação do nitrato, agora vamos falar da assimilação do amônio, porque você viu lá, do nitrato reduziu a nitrito. O pessoal gosta de andar de moto quando dando aula, viu? Do nitrato a nitrito, do nitrito em amônio, tá? Chegou lá em amônio. O amônio é tóxico. É extremamente tóxico para planta, extremamente tóxico para você, que é um animal, um ser humano. Então a planta fica doida, fala assim, ó, vamos pegar esse pessoal aí, vamos transportar e vamos transformar tudo em aminoácido o mais rápido possível, tá? Então é isso que as plantas fazem. Então, como que é a reação geral nesse processo aí? Pega o glutamato, mais o amônio, mais o gasto de energia, né? Através da enzima glutamina sintetase, e forma a glutamina. E, portanto, tem o ATP e o fósforo inorgânico, porque gastou energia da adenosina trifosfato, né? E utiliza como cofator um cátion bivalente aí. Pode ser, por exemplo, o cálcio, por exemplo, né? O molibdênio, que faz parte
dessa molécula aqui, tá, pessoal? O próprio manganês também pode fazer parte como um cofator dessa enzima, tá? Que é a glutamina sintetase para os íntimos GS. A GS, né, que é a glutamina sintetase, nossa, que beleza, espirrou água no óculos. Eu já sou ruim de visão, ainda com água que não enxergo direito aí. Então vamos lá. Na glutamina sintetase, a GS, nós podemos encontrá-la em duas formas basicamente. A sua forma citosólica e a sua forma que fica nos plastídeos, tá? Onde podemos encontrar essa ação dessa glutamina sintetase na sua forma citosólica? Em células que estão sofrendo processo de germinação, né, germinação da semente, e em células do sistema vascular de raiz e partes aéreas, tá? É uma possibilidade, sua forma citosólica. E a forma que estão nos plastídeos, seja plastídeo da raiz ou cloroplasto, né? Então no plastídeo da raiz, essa glutamina sintetase, ela vai pegar o nitrogênio, né, transformá-lo na sua forma amida, e vai ser consumido localmente por necessidades ali das raízes, tá? Ele não é translocado. Por outro lado, né, a glutamina sintetase, que são encontrados nos cloroplastos, das partes aéreas, né, portanto, naquelas regiões onde está acontecendo a fotossíntese, ela reassimila o amônio que foi gerado durante o processo de fotorrespiração, tá vendo? Então, dependendo da glutamina sintetase, da sua localização, ela tem uma finalidade diferente quanto ao produto e quanto à origem do nitrogênio, né? E aqui, assim como acontece naquelas enzimas anteriores, o carboidrato e a luz também interferem a expressão, né, dessa enzima na forma dela do plastídeo. Qual que é o plastídeo então, pessoal? Aqui, ó, nas formas da raiz e na forma cloroplasto. Mas principalmente aqui na forma do cloroplasto, tá? Então carboidrato e luz interferem nesses dois grupos dessa enzima da glutamina sintetase aqui, nessas duas aqui. Já na forma citosólica, que é na forma aqui de cima, tem pouco efeito, tá bom, pessoal? Ok, transformou lá na glutamina, e agora essa glutamina vai passar por um outro processo para que se gerem moléculas de glutamato. Então vira um ciclo, né? Porque você lembra que o glutamato foi utilizado lá no processo para gerar glutamina, e a glutamina agora vai ser utilizada para gerar glutamato. Então você vê que é um ciclo, né, para facilitar cada vez mais a fixação desse nitrogênio que está vindo de diferentes fontes. Então, a maior concentração de glutamina aumenta a atividade da glutamato sintase. Então, a glutamato sintase é uma enzima, né, que para os íntimos é chamada de GOGAT, que vai transformar a glutamina fixada na etapa anterior em glutamato. Então, perceba que a glutamina vem mais o 2-oxoglutarato mais uma molécula química que vai doar elétrons, que pode ser o NADH ou pode ser a ferredoxina. Doando elétrons, vai vir a enzima GOGAT e vai formar duas moléculas de glutamato mais a forma oxidada do NADH, né? Do NADH, né? Que perdeu seus elétrons, então ele foi oxidado, né? E aí, a glutamina, outro tipo de reação que é possível que a GOGAT pode realizar é a glutamina mais os 2-oxoglutarato na presença da ferredoxina, que é a molécula que vai doar os elétrons, né? E doando os elétrons, a GOGAT vai formar os mesmos dois glutamatos aqui, só que a forma reduzida da ferredoxina oxidada, né? Por causa que aqui a ferredoxina reduzida, ela vai doar os elétrons, uma vez doando os elétrons, ela fica oxidada, tá? Da mesma forma aqui em cima, o NAD doando, ela fica oxidada, tá? Então percebam que a glutamato sintase, né, para os íntimos GOGAT, ela tem duas formas diferentes. Tem a forma que utiliza como cofator, né, o NAD, e a outra que vai utilizar a ferredoxina.
Então, a Golgi recebe elétrons do NADH, ela está presente nos plastídeos de tecidos não fotossintéticos. Ao passo que a Golgi, que recebe elétrons da ferredoxina, estão nos tecidos fotossintéticos, cloroplastos. Lembra que a gente falou isso lá no slide anterior, né? Então, quais tecidos não fotossintéticos aqui? Raiz, né? Então, a Golgi vai fazer o processo de assimilação do amônio, que foi oriundo lá da rizosfera, da parte circundante da raiz. Ou também pode estar presente nos feixes vasculares de folhas em desenvolvimento, né? E aí vai promover a fixação desse amônio, né? Mas só que ele é proveniente das raízes, que veio lá da raiz, né? Que pode vir, né? Ou principalmente lá daquela região que está acontecendo a morte da morte programada das folhas, que seria as folhas senescentes, tá bom? Então aqui são situações de tecidos não fotossintéticos, ao passo que aqui é um tecido fotossintético lá no cloroplasto. Então, quando é no cloroplasto, a assimilação do amônio ela ocorre devido a esse amônio proveniente da via fotorrespiratória, tá bom? Então essa é a diferença. São duas diferentes formas da Golgi, tá bom? Uma que utiliza o NADH como doador de elétrons e a outra que utiliza a ferredoxina como doadora de elétrons. Então aqui está uma reação geral, para vocês verem, né, quem gosta de ver molécula química, né, para vocês entenderem. Olha o amônio aqui, né, na presença do glutamato. Então, percebam, não sei se vocês lembram disso lá da bioquímica. Você fala assim, Ramon, qual que é a diferença da sintetase para a sintase? Percebam que a sintetase é uma enzima que faz a síntese da glutamina, ó, glutamina sintetase. Essa acontece síntese e essa acontece síntese também. Só que a sintetase tem o gasto de ATP. E a sintase forma também o glutamato, só que não tem gasto de ATP. Você se lembra disso lá da bioquímica? Não sei se você se lembra disso daí, mas é um detalhe interessante. As duas fazem síntese, né? Tanto a sintetase quanto a sintase fazem síntese, fazem construção da molécula, só que a sintetase gasta ATP e a sintase não gasta ATP, né? Então é essa diferença aí. Então vamos lá. A glutamato, percebam, glutamato mais amônio, gastou ATP, formou a glutamina. Então aqui, ó, olha aqui, ó, o nitrogênio oriundo do amônio veio aqui e se uniu nesse grupo aqui, né? Nesse grupo amida aqui, ó. Olha aqui, ó, o grupo amida aqui, ó. Lembra do grupo amida? Aqui, ó, o carbono ligado, né, o NH2 e a ligação dupla com oxigênio. E aí, mais a molécula de 2-oxoglutarato com o doador de elétrons, pode ser o NADH mais a ferredoxina, né, porque depende da localização, a gente falou para vocês, né, que a Golgi tem duas formas, né. Aquele amônio original foi fixado ali, ó, olha lá. Então você vê, formou 2 glutamatos. Esse glutamato ele pode seguir para outros processos biológicos, né? Ou ele pode ser reutilizado para fazer um ciclo da fixação de mais moléculas de amônio aí, tá bom, pessoal? Então, ficou claro então o que a gente falou? A gente falou lá da fixação do nitrato, depois do nitrato e nitrito, depois a gente falou como é fixado o amônio, tá bom? Agora vamos falar do processo que a gente falou que é o mais importante, né, de fixação do nitrogênio molecular na natureza, naquele ciclo biogeoquímico do nitrogênio, né? Então vamos lá. Lembre-se que esse processo é responsável por 90% da fixação biológica do nitrogênio. 90% da fixação natural, né? Lembra lá, tinha lá o relâmpago, 8%, tinha as reações fotoquímicas por 2%, e esse que era 90% dos processos naturais, né? Então, olha a importância desse processo aqui, né? Então, quem que faz esse processo, galera? São bactérias fixadoras de nitrogênio. Pode ser tanto de vida livre, ou ele pode estar também associada a uma outra ser vivo. E aí acontece o processo de simbiose, né? E aí isso é muito importante, principalmente para nós, somos engenheiros agrônomos, né? Porque a gente utiliza esse processo de simbiose com uma possibilidade de reduzir o custo de produção. Daqui a pouco a gente fala sobre isso daí, tá?
Então, se você tem associação de bactérias com plantas, por exemplo, tem uma simbiose. Então, esse procarioto, essa bactéria, ela vai doar o nitrogênio fixado para a planta e a planta vai devolver, né, nitrogênio e carboidrato para essa bactéria. Então você vê que os dois saem ganhando aí. A planta fixa mais nitrogênio e o procarioto ele vai ganhar nutrientes e carboidrato. Então, quando os dois, nessa relação os dois organismos saem ganhando, é uma simbiose, né? Então, as relações, essa relação mais conhecida de fixação biológica de nitrogênio é conhecida das leguminosas, né? Por exemplo, feijão, né? O feijão com risóbio, a soja com risóbio, né? E aí, essa fixação com esses risóbios, quando eu falo, pessoal, na verdade é um grupo, né? Um grande grupo o gênero risóbio, né? Porque a gente tem o risóbium, nós temos os bradyrhizóbios, nós temos os mesorrizóbios, o azorrizóbio e vários outros tipos de risóbio aí, né? Que faz esse tipo de ligação com esses gêneros diferentes de risóbio, que faz a ligação, essa simbiose com as plantas, tá? E aí, com essa associação, principalmente em soja, reduz drasticamente o custo de produção da nossa soja, tornando a nossa soja muito mais competitiva no mercado internacional. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal morre de jogar nitrogênio, né? Então, o custo de produção lá ele é mais elevado quando comparado com o nosso aqui no Brasil, que a gente utiliza grande quantidade dessas bactérias para que elas façam a fixação biológica de nitrogênio, reduzindo significativamente, né, a aplicação de nitrogênio nessas plantas de soja. Então, tornando nossas plantas mais competitivas. Lá eles têm a vantagem dos Estados Unidos de fazer como eu disse, o financiamento da produção deles lá, né? Então, o lobby lá é muito forte, então eles têm um custeio muito forte do governo norte-americano para deixar o material dele mais competitivo quando comparado ao nosso. Mas a nossa a gente utiliza a natureza para reduzir os custos de produção, né? E além desse daqui com leguminosas, também tem vários tipos de espécies lenhosas, pessoal, que se associam a bactérias do solo, né? E essa associação dessas espécies lenhosas com bactérias do solo, essas plantas chamadas plantas actinorrízicas. Você lembra que na aula passada nós falamos sobre a associação... Opa, tudo bem, né? Nós falamos da associação dos fungos, que são micro-organismos do solo, com plantas. Você se lembra que auxiliava na fixação de fosfato, de fósforo e de nitrogênio. Você se lembra que a gente falou isso na aula passada. Hoje nós vamos falar da fixação biológica, né, de nitrogênio utilizando bactérias, tá bom? E também nós falamos das leguminosas, falamos de espécies lenhosas, mas você sabia também que existe a possibilidade de fixação dessa associação biológica, né, entre gramíneas e também bactérias? Por exemplo, a cana-de-açúcar, a Azobacter, né, esse tipo de bactéria, ela se associa à cana-de-açúcar e aí aumenta a fixação biológica também. É Azobacter ou Azotobacter? Fiquei na dúvida agora. Depois eu confirmo aí com vocês, pessoal, do gênero de bactéria que faz com associação com a cana. Que aí faz associação sem a formação de nódulos, né, que acontece lá em leguminosas, mas também acontece a fixação biológica desse nitrogênio atmosférico, né, que é o nitrogênio molecular, o N2, transformando na forma disponível, que seria o amônio para as plantas, tá? E aí, pessoal, nesse slide aqui, a gente vê o feijão, né? O feijão, uma raiz de feijão aí, uma foto raiz de feijão, com esses nódulos. Olha aqui, ó, os nódulos aqui, ó, do feijoeiro. Tá vendo aqui, ó? Olha os nódulos. Então, esses nódulos aqui do feijoeiro, eles são justamente uma evidência da infecção dessas bactérias que promoveram o processo de infecção e de organogênese desses nódulos para que aconteça a fixação biológica do nitrogênio, do N2,
transformando NH4+, e aí fornecendo para a planta, e a planta em contrapartida fornece nutrientes e carboidratos para os bacterióides ali presentes ali. Mas tem algumas particularidades desse processo. Por quê? Esse processo de fixação biológica, né, fixação biológica do nitrogênio, ele demanda alguns tipos de condições especiais. Condições microanaeróbicas ou anaeróbicas. Como o próprio nome já fala, anaeróbica é na ausência do oxigênio. E microanaeróbica é uma quantidade muito pequena do oxigênio. Por quê? O oxigênio ele é extremamente reativo, né? Ele é muito eletronegativo e ele tem uma grande afinidade química por uma enzima que faz parte desse processo de fixação biológica nessas bactérias aí, que é a enzima denominada nitrogenase. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ela, dessa enzima, tá? Da nitrogenase. O que acontece então? O oxigênio ele é tão reativo, que se ele estiver disponível em quantidades significativas para esses procariotos, né, para essas bactérias, ou nesse caso em particular, nesse slide nosso aqui, ó, das cianobactérias ou das algas azuis, né, o que vai acontecer? Esse oxigênio vai se ligar a essa nitrogenase e vai deformar né, devido à sua afinidade quimicamente com a nitrogenase, alterando sítios de ligação ali presentes, inabilitando que a nitrogenase desempenhe seu papel biológico, que é fixar o nitrogênio atmosférico em nitrogênio na forma de amônia, né? E esse amônia mais tarde transformando em amônio para as plantas. Então, é necessário um ambiente que não tenha oxigênio ou que tenha condições baixíssimas de oxigênio. Então, olha que é uma solução interessante, né, que as cianobactérias ou algas azuis desenvolveram. Esse heterocisto, que é essa estrutura aqui, é na verdade a cianobactéria, só que com a parede espessada. Tá vendo a parede espessada? Então essa parede espessada aqui, ó, aqui as outras estão normais, mas aqui tem uma parede espessada, ó. Aqui são células vegetativas normais, né, cianobactérias. Esse isolamento que essa cianobactéria criou em torno de si, cria um microambiente favorável de isolar, retirar o oxigênio dali de dentro. Portanto, a nitrogenase consegue desempenhar seu papel, né, que seria a fixação desse nitrogênio da atmosfera. E por que isso é importante, né, a gente saber isso daqui? Você fala, Ramon, mas eu sou engenheiro agrônomo, o que isso daí tem a ver com isso daí? Tem a ver com o seguinte, criatura. Vamos supor, em solos alagados, né? Isso acontece lá no Japão, lá na China, né? Também solos alagados, aqui também no Brasil, pode ser uma possibilidade. Plantações de arroz em solos alagados. Olha aqui, ó, se a concentração de cianobactérias for muito elevada ali, né, em solos alagados, ela vai acontecer esse processo de fixação desse nitrogênio atmosférico, e na hora que você promover, você drenar aquele solo e secar aquele solo, as bactérias que estão ali vão morrer, né? Porque as condições não estão ideais para que se proliferem. E aí, nesse processo de morte dessas bactérias, vai acontecer o processo de mineralização daquele nitrogênio e vai ficar disponível para as plantas que você ali cultivar, se for planta de arroz, por exemplo. E também existe uma outra possibilidade, né? Além desse fornecimento através das cianobactérias aqui. Olha aqui. Existem algumas pteridófitas do gênero Azolla que elas se associam simbioticamente com o gênero Anabena. Anabena, que é um gênero de cianobactérias que, ao se associar com essa pteridófita, ela pode promover uma fixação biológica de nitrogênio da ordem de aproximadamente 0,5 kg por hectare por dia de nitrogênio. Aí vai, mas Ramon, mas 0,5 kg de nitrogênio por hectare por dia, né? É pouco, né, de nitrogênio para a cultura de arroz. Até que não. Essa 0,5 por dia confere uma quantidade suficiente para você ter uma produção mediana de arroz. Então,
certo ponto de vista, é interessante, porque você reduz seu custo de produção de arroz, né? Então tudo que a gente puder, como agricultor, reduzir o custo de produção, utilizar conhecimentos, né, da parte base, da parte de fisiologia, da parte de qualquer área que você aprender, de bioquímica, de genética, tudo que você puder aprender e aplicar no seu dia a dia ali, é importante, é válido. Então conhecimento básico de fisiologia que pode ser utilizado lá na prática para você obter maior rentabilidade, seja você como produtor, ou seja você como proprietário da terra, né? Ou seja, como você trabalhando para terceiros. E para que aconteça essa fixação biológica que a gente comentou aí, né? Existem algumas estruturas que podem ser geradas, né? Que são denominadas nódulos. Então, nódulos são estruturas especializadas para que aconteça a fixação biológica de nitrogênio. Esses nódulos, pessoal, é muito comum de vê-los, né, em leguminosas, mas também em outras plantas também, né? Mas mais comum em leguminosas. Existem alguns gêneros, né, espécies, né, algumas espécies de vegetais, que pode acontecer a formação de nódulos também em caule, né? É mais comum em raiz, mas pode acontecer em caule também. A única exceção que não acontece a formação desses nódulos, né, mas acontece essa fixação biológica, é em gramínea, como a gente comentou lá no caso, por exemplo, o caso da cana, né? Então acontece a fixação biológica, mas não tem a formação de nódulos, tá? E aí é uma coisa bem interessante, porque aconteceu essa fixação biológica, aconteceu essa simbiose, né? A formação desses nódulos que a gente viu lá naquela foto lá do feijão lá. E aí você poderia pensar, poxa, o oxigênio ele não pode estar disponível, porque senão ele vai promover uma reação química com a nitrogenase, que é a enzima, o complexo enzimático responsável pela fixação do N2, mas por outro lado, se não tiver oxigênio, a bactéria não vai fazer respiração, e aí a atividade metabólica dela vai ser muito baixa. Ela não poderia, dessa forma, ser uma simbiose ineficaz? Ou vocês nem pensaram nisso? Nem pensou, né? Tá viajando, mano. Tá assistindo o YouTube aí agora, né? Tá mexendo no WhatsApp aí, né? Pode falar, pode falar. Tá olhando outra coisa na televisão, né? Fala aí. Mas se você pensou, se você está acompanhando a minha aula, você poderia pensar isso, porque a bactéria é um ser vivo. Ela tem que fazer respiração, tem que produzir ATP, né? E se tiver oxigênio, né? Ela forma mais ATPs do que se não tiver oxigênio. Então o que acontece? Nesse processo de simbiose, olha que legal, a planta ela disponibiliza também o oxigênio para as bactérias ali presentes. Só que essa quantidade de oxigênio que a planta disponibiliza para a bactéria é uma quantidade tão pequena que, de certa forma, não interfere na ação da nitrogenase. Então a planta fala assim, ó, eu vou te dar só um tiquinho de oxigênio para que você realize a respiração, porque você fica mais parruda, né? Mas não tanto, porque senão a nossa relação aqui vai entrar em conflito. Porque se eu te der demais, você não vai, se eu te der muito oxigênio, você não vai me dar meu nitrogênio. E aí, como é que vai ficar? Eu vou só te dando carboidrato, nutrientes, e eu vou ficar no preju. Então, a planta ela fornece oxigênio para as bactérias, só que uma quantidade muito pequena. Como se não bastasse, né, a miséria da planta de fornecer baixas concentrações de oxigênio, também tem um outro recurso, né, nesses nódulos, que é a presença de uma proteína chamada leg-hemoglobina. Essa leg-hemoglobina, pessoal, é uma proteína interessante porque ela tem coloração rosa devido à presença de átomos de ferro nela. Não somente nela, né, como também na nitrogenase, como eu vou falar daqui a pouco aí. Então esses nódulos, quando eles estão ativos, né? Se você pega um nódulo daquele lado no feijão, na soja, e pegar um e abre ele, e o abre, né? Você perceberá uma coloração rosa. Por quê? Devido à presença desses átomos de ferro que eu falei. E essa leg-hemoglobina, ela tem uma alta afinidade pelo oxigênio. Então essa afinidade dela com o oxigênio, essa proteína, ela é tão grande que ela é 10 vezes mais
ávida pela molécula de oxigênio, né? Pelos átomos de oxigênio, perdão, pelos átomos de oxigênio. Falei molécula porque eu estava lembrando do O2, na verdade é o átomo, né? Nesse caso é o oxigênio mesmo. Quando comparado com o complexo B da hemoglobina que está circulando no nosso sangue agora. Então olha como que essa lega hemoglobina tem muito mais afinidade com o oxigênio do que com o complexo B da hemoglobina que circula no nosso sangue agora. Então, além da pouca quantidade disponível, né, que a planta manda para a bactéria realizar seu metabolismo, a lega-hemoglobina também serve como se fosse um fator de regulação para que seja liberado bem lentamente esse oxigênio, para que não comprometa a ação da enzima nitrogenase, né? Então, olha que legal esses mecanismos que existem, né, que evoluíram para regular essa relação entre esses dois simbiontes aí, tá? Das bactérias e das plantas. Só a título de dica que o pai vai te dar aqui, ó. Você sabe no campo como diferenciar um nódulo, entre aspas, daquele que você vê lá no campo? Você pega lá o feijão ou a soja e vai lá e abre aquele nódulo. Você sabe diferenciar quando ele é devido a nematóide ou quando é devido à formação desse nódulo? Se você abrir e perceber que ele tem coloração rosa, é um nódulo, é uma coisa boa, é devido a essa fixação biológica entre bactéria e planta. Agora, se você abre e percebe que não tem cor rosa, há uma grande possibilidade de ser nematóide que está ali, ó, chupando sua planta ali, e sua planta vai ficando caquete até morrer, né? Então, é uma coisa interessante aí. Aí tem outros fatores que você pode utilizar também. Se você tentar tirar aquele nódulo e for difícil de destacar, é devido à bactéria. Se for você destacar com grande facilidade, aí é devido perdão. Se você retira, mas é difícil de destacar, é o chupador, é o nematóide que está lá. Agora, se você retira e com facilidade, aí é a bactéria, a associação simbiótica ali, entendeu? Então são alguns detalhezinhos aí, os macetinhos que vocês vão percebendo aí. Vocês devem ver isso na disciplina de soja. Soja deve falar, fitotecnia, deve falar também lá em fitopatologia. Mas eu estou adiantando para vocês, que o negócio assim, eu gosto de agilizar para ver coisa prática. Não fui como do lero, aí fica sem graça. Então continuando aí. E aí, né, tá acontecendo o desenvolvimento dos nódulos aí, mas a pergunta como que faz aquele bicho lá, como que faz aquele negócio? Como faz aquela esfera ali, como que acontece o processo, né? Então a gente vai reduzir para você, vai chupar bastante aqui, né, reduzir bastante o conhecimento. Quem quiser mais detalhes, leia o livro, a gente pode trocar uma ideia depois em off aí, porque tem muita informação, eu estou só chupando o básico do básico, está no livro aí, só o importante para que vocês, como engenheiros agrônomos, entendam o que está acontecendo com suas plantas lá no campo, tá? Então, olha só, temos genes nas plantas e temos genes nas bactérias, que são responsáveis por essa comunicação. Os dois falam? Não falam, né, bicho? Então não fala. Já viu alguma planta falando? Não, só no desenho, né? Só no Pokémon que planta fala, né? Porque na vida real não tem isso. Você já viu alguma bactéria falando? Não tem isso. Então, são tudo estímulos químicos, né, que acontecem um em relação ao outro. Então, a gente vê lá o que acontece. Temos genes nodulinos, que são genes nas plantas, e temos genes de nodulação, conhecidos como genes NOD, que estão nos rizóbios, nas bactérias. Esses genes NOD, temos duas classificações deles também. Pode ser os nodes gerais e tem os nodes hospedeiros específicos. Como o próprio nome já fala, node geral, quer dizer que esses são genes que acontecem em todos os rizóbios. Os nodes hospedeiros específicos são aqueles genes específicos para infeccionar, né, promover o processo de infecção em determinadas espécies. Então temos o gene NOD para feijão, temos o gene NOD para soja e assim por diante, tá bom? Então o que vai acontecer, ó? Resumão demais para vocês, tá? Ó, a planta vai falando, rapaz, eu tô com uma fome de nitrogênio aqui. Eu se pudesse, eu tomava whey protein.
Eu, se eu pudesse, eu comia um pedaço de carne. Mas ela não faz isso. Ela é uma autótrofa. Ela não é heterotrófica igual a gente. Então ela fala o seguinte: tá faltando nitrogênio aqui. Eu tô precisando de absorver nitrogênio para eu crescer. Fortuna, bombada. E aí o que eu vou fazer? Vou começar a exudar na minha rizosfera, né, substâncias químicas como, por exemplo, flavonas, isoflavonas, betaínas, que vão falar como se fosse assim, oi, bactéria, vai, como se fosse um sinal químico para que a bactéria fale, opa, tem alguém me chamando ali, tem alguém me chamando. Porque você lembra que essas bactérias são de vidas livres, elas não são de vida livre. Elas não precisam da planta. Elas vão na planta só se tiver um conchavo entre elas ali, né? Rolar um clima entre elas. Se não rolar o clima, não rola, não vai associar nunca. Então quem piscou o olho primeiro é a planta. Então a planta piscou o olho, aí esses sinais químicos vão desencadear outros sinais químicos da bactéria, a produção de moléculas químicas chamadas fatores NOD. Esse fator NOD, né, vai fazer com que, ao chegar na planta, né, vão reconhecer, a planta tem proteínas específicas lá em suas membranas que vão fazer com que reconheça esses fatores NOD, que é uma molécula química, oligosacarídeo, né, que vai promover uma oscilação de cálcio lá nas células da planta. Essa oscilação de cálcio nas células da planta vai promover mudança na expressão gênica lá no núcleo da planta. E aí a planta, portanto, vai começar a produzir substâncias químicas, enzimas, proteínas e outras, para que aconteça o processo de infecção e organogênese desses nódulos. Entendeu como é que é, pessoal? Então, você viu que começa com a planta piscando, aí isso daí estimulou a produção dos fatores NOD. Esses fatores NOD somente ocorrem. Por quê? Porque tem os genes NOD lá na bactéria, né? E aí esses fatores NOD entram lá, né? Eles estimulam proteínas presentes na membrana lá da planta, e aí essas reações químicas promovidas devido à oscilação de cálcio, chega lá no núcleo e aí a planta realiza outras reações químicas para desencadear o processo de infecção e organogênese desses nódulos. Então, como uma coisa vai puxando a outra, então eu resumi bastante o livro, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês leem com calma aqui. Porque tem lá que fala os genes que estão falando, fala as moléculas químicas, mas aqui eu só fiz um resumão para vocês. E aí, beleza, ali ó, tchum, tudo isso daí, pá, tá lá, ó. Tá lá os rizóbios ali, a planta deu aquela piscadinha com as isoflavonas, betaínas, aí os rizóbios, opa, vamos lá. Aí chegou lá perto lá, aí tá percebendo que essa célula produziu pelo, e esse pelo da raiz agora vai dar um abraço, vem cá, ó, vai abraçar essas bactérias, né? Por quê? Para que inicie o processo de infecção e organogênese daquele nódulo, né? Então, para que for aquela circunferência que a gente viu lá, né? Aquela forma esférica que a gente viu lá naquela foto. Então percebam que ocorre a formação de um canal de infecção, onde aquelas bactérias elas vão se entrando dentro do pelo até chegarem lá naquela célula. E dali daquela célula, estou resumindo muito, tá, pessoal? Quem quiser ler em detalhes, por favor, leia o livro. Que já está dando aqui, ó, 1h20 de aula. Aí essas bactérias vão infeccionar aqui essa célula, e dessa célula aqui vai promover a lise da parede celular. Então, depois que essa lise aconteceu, vai cada vez mais espalhar essa infecção. As bactérias vão se espalhando para as células anexas ali, ó. Então a membrana do canal da infecção fusiona essa membrana celular de um lado, do outro, tá vendo? E aí cada vez mais vai expandindo, até que acontece completamente o processo de infecção. E aí tem a divisão celular dessas bactérias ali dentro, para que essas bactérias elas multipliquem-se em uma quantidade suficiente para que o processo de simbiose seja adequado. Então aí a pergunta que faz é o seguinte: Ramon, e até quando essas bactérias vão virar lá? Porque poderia a bactéria ser prejudicial? Sim, poderia, mas o que acontece? A planta manda um estímulo químico, que ainda não é bem conhecido como que acontece esse processo, mas ela manda um estímulo aqui e fala: opa, para, já tem quantidade suficiente, senão aqui o bicho vai pegar para mim, eu não dou conta de alimentar todo mundo, e vão parar aqui agora. E aí essas bactérias
param de se multiplicar, diferenciam, se transformam em bacterióides, que vão de fato fixar biologicamente esse nitrogênio. Entendeu como é que é? Então sinteticamente é isso. Mas tem muita coisa por trás que eu omiti para vocês aí, tá? Então, é isso aí. E aí, transformou em bacterióide, vamos transformar então o nitrogênio molecular, o N2, em amônio, né? Então, a reação geral é essa daqui, olha lá. O nitrogênio molecular, o N2, né, vai precisar de elétrons, né? E esses elétrons de energia também, que é o ATP, né? E através do complexo nitrogenase. Por que complexo nitrogenase? Perceba que tem esse complexo que é ferro-proteína. Nossa, estou com sede. Mais o complexo molibdênio, ferro-proteína. São complexos diferentes, tá percebendo? E esses complexos que vão agir simultaneamente, né, para formar o complexo enzima nitrogenase. E aí vai formar, de fato, o que interessa para a planta, que é a amônia. Só que a amônia, né, na presença de água, no pH fisiológico, transforma em íon amônio. E esse íon amônio que ele é absorvido lá pela planta, que é aquele processo todo que a gente falou lá. Da forma glutamina, depois glutamato, lembra no início das aulas lá. Então perceba que aquele nitrogênio, né, foi fixado em amônio e também tem simultaneamente formação de hidrogênio, o gás hidrogênio aqui, o H2. Então perceba aqui, ó, a ferridoxina está doando os elétrons aqui, tá vendo os outros elétrons que precisa? Aí depois pegou aqui e esse primeiro complexo gerou a ferro reduzida. Gastou ATP. E aí depois essa daqui vai ser utilizada para que o complexo nitrogenase consiga de fato pegar o nitrogênio e através desse complexo, o molibdênio, ferro-proteína, e transformar em amônia e o gás hidrogênio. Então perceba que parte da energia desses ATPs aqui está sendo meio que desperdiçada, né? Aonde? Na geração do gás. Mas tem algumas bactérias que desenvolveram uma enzima chamada hidrogenase, que elas degradam esse hidrogênio em prótons, né? E esses prótons retornam aqui no início do processo aqui para aumentar ainda mais a fixação de nitrogênio oriundo da atmosfera. Né? Então, pessoal, eu fiz um resumão bem basicão para vocês aqui, só para vocês entenderem como que esse complexo da nitrogenase. Então, se o oxigênio estiver disponível, ele pode entrar tanto no complexo da ferro-proteína, no sítio da ferro-proteína, quanto no sítio do molibdênio e ferro-proteína. O oxigênio disponível pode tanto atrapalhar, ligar irreversivelmente nesse complexo ou nesse complexo. Por isso que tem aqueles artifícios que nós comentamos lá, que a planta disponibiliza uma quantidade muito pequena de oxigênio, para que não ligue na nitrogenase. E também tem a leg hemoglobina, que também dificulta a disponibilização desse oxigênio. Tá bom? E por último, finalmente, graças a Deus, é o último slide. Depois quase de 1 hora de aula, 1h30, nós temos as formas como são transportadas esse nitrogênio. E a gente já comentou rapidamente naquele slide lá do Cardo, você se lembra lá do tremoço branco, né? Que formou lá, né? Você lembra que nesse processo da nitrogenase aí, do complexo nitrogenase, houve a formação da amônia, e a amônia vai transformar em amônio. Então houve a liberação da amônia, e daí rapidamente convertida em aminoácidos. Vocês se lembram muito bem. Mas, dependendo do tipo de leguminosa, ela pode preferir, né, segundo o seu metabolismo, né, um tipo de transporte de nitrogênio. Umas transportam mais na forma de amidas e outras transportam mais na forma de ureídas. E é como a gente já disse naquele slide anterior lá, as espécies de origem de regiões temperadas preferem o transporte de nitrogênio, né, via xilema, preferencialmente na forma de amidas. Já aquelas espécies de origem tropical, elas preferem o transporte, né, do nitrogênio nas formas de ureídas, né? Então, são esses dois tipos de transporte de nitrogênio segundo a origem dessas espécies aí. Pessoal,
eu sei que eu falei rápido demais, porque é muita informação, eu podia ter falado muito mais aí, só que eu fiquei meio desesperado quando eu vi 1h30 já de aula aí. Mas eu creio que eu falei os pontos principais da aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo aí, pelos canais que já comentamos anteriormente, né? O importante é não deixar acumular, porque se acumular vai piorar, né? Então, o importante é vocês perceberem a importância do nitrogênio, o seu ciclo na natureza, né? Fazendo um resumão. Como ele pode ser fixado, né, de nitrato, nitrito, depois amônio, de amônio e aminoácido. Depois, como acontece a fixação biológica desse nitrogênio. E depois, como esse nitrogênio fixado biologicamente ele pode ser transportado. Tá? Então, resumão, foi isso daí. E espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.